Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo e essa é a nossa escola bíblica dominical da UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes, os adolescentes aqui da nossa igreja. Estamos aí dando continuidade à lição que começamos há 2 semanas atrás. Você sabe, né? Fazendo assim uma recapitulação, a gente está fazendo uma viagem pela história da redenção. Então, as revistas que a gente tem utilizado da nossa editora Cultura Cristã, começando lá do Gênesis, falamos de Gênesis até o segundo livro dos Reis. Depois fomos ver os profetas que viveram ali o tempo que antecedeu o exílio e o tempo durante o exílio de Israel. E aí agora há 2 semanas comigo, há 2 semanas atrás, na semana passada com a Letícia, show de bola, a gente começou a conversar sobre os livros chamados de sabedoria ou livros poéticos. Então espero que você esteja bem, espero que a palavra de Deus inunde o seu coração, fale a sua vida, porque esse é o nosso objetivo aqui. Quando esse vídeo te encontrar, por isso a saudação de bom dia, boa tarde e boa noite. Quando esse vídeo chegar até você, espero que te abençoe. Pois bem, né, eu falei que a gente começou há 2 semanas atrás a falar sobre essa parte da Bíblia conhecida como os livros de sabedoria ou livros poéticos, como eu falei na aula de 2 semanas atrás. E tudo isso que eu estou falando aqui, viu, gente, tá lá no YouTube, viu? Nessa playlist aí da escola bíblica dominical, a gente tem as escolas dos adultos, as aulas da escola bíblica dos adultos e também dos adolescentes, beleza? Tá aí facilmente disponível. Só recapitulando, né? Quando a gente fala de livros, perdão, quando a gente fala de livros poéticos, eu ia falar proféticos, ou livros de sabedoria, a gente está falando de quê? A gente está falando de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Como eu falei há 2 semanas atrás, esses livros mostram para a gente como o povo de Israel viveu as suas lutas, sentiu as suas lutas e as suas dificuldades, processou na alma e no coração como que o povo de Deus viveu a sua história, as suas alegrias, as suas dificuldades. E aí a tônica, digamos assim, o cerne desses livros é, tem assim uma pegada, digamos assim, né, para usar uma expressão que a gente tem falado bastante nesse tempo, do que é a vida boa, o que é viver bem, o que é uma vida, como é a vida que vale a pena. Porque a gente sabe, tem um monte de proposta aí pra gente hoje, mas a Bíblia mostra pra gente uma vida que vale a pena, que na verdade é uma vida que busca a vontade de Deus. Então, assim, há 2 semanas atrás, a gente fez uma introdução geral aos livros de sabedoria, falando um pouquinho sobre cada um deles e por que é importante a gente estudá-los. E na semana passada, né, mais uma vez esplêndida, a Letícia apresentou para a gente o Jó. Então, assim, a porta de entrada dos livros poéticos, dos livros de sabedoria, é o livro de Jó, né? Com essa que é uma das histórias mais famosas que já ultrapassou desde sempre, há muito tempo, assim, os arraiais, digamos assim, o ambiente religioso, especialmente judaico-cristão, né? Porque está no Antigo Testamento e também faz parte da Bíblia cristã. É uma história fantástica, uma história extraordinária que mostra para gente, a partir da perspectiva do Jó e do que aconteceu com ele, das interações dele, né, com a sua esposa, com a sua família, com os seus amigos, uma parte que a gente normalmente não gosta de conversar muito, né, que é a parte do sofrimento na nossa vida. Então a gente vai, a partir da aula da Letícia da semana passada, né, que tem sido maravilhosa, Deus abençoe a Letícia, a gente vai continuar a conversar sobre o Jó. Hoje, examinando, digamos assim, como que o Jó lidou
com o sofrimento, olhando assim meio que para o coração do Jó, se isso for possível para a gente a partir do texto bíblico. Então a gente vai orar, pedir a Deus que abençoe esse nosso encontro. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estamos na Tua presença. E na Tua presença, Pai, a Tua palavra nos diz que há plenitude de alegria. Plenitude de alegria a despeito dos sofrimentos, apesar das dificuldades, mesmo em meio às lutas. E quem de nós, Pai, não tem lutas, sofrimentos e dificuldades? Então, ajuda a gente, Pai, a perceber tudo isso na nossa vida e, sobretudo, a Tua mão sobre cada um de nós. Abençoa esse tempo, essa aula, é a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então. Primeiro, a gente está ali no início ainda do livro do Jó. A gente vai dar uma olhada aqui nos textos de Jó, do capítulo 1, do capítulo 2. Para a gente falar sobre o sofrimento do Jó, a gente vai ver um pouco dos ataques que ele recebeu do Satanás, do diabo. A gente está ali com esse registro nos 2 primeiros capítulos e ao longo do livro também de Jó, porque se na aula passada a gente viu quem era o Jó e como ele agia, como eu falei, hoje a gente vai lembrar de um salmo que fala sobre isso, né? Sobre esse olhar para o coração, que foi até o salmo que eu compartilhei na terça-feira passada, a última agora, na nossa devocional, né? Que é o salmo de número 139, versículo 23, quando Davi ele faz uma oração necessária e uma oração muito corajosa. Então, se você tiver com a Bíblia aí, dá uma olhada. Salmo 139, versículo 23, o Davi diz assim, ele faz um pedido para Deus. Sonda-me, ó Deus, sonda-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, assim, sondar e provar tem a ver assim com uma investigação. Tem a ver com um olhar mais atento, mais meticuloso, mais cuidadoso. É diferente daquela olhada assim, então assim, eu olho aqui para trás, onde estão os meus livros, e assim, eu tenho uma visão geral dos livros, mas eu sei que ali tem livros que são do Novo Testamento, tem livros que são do Antigo Testamento, tem livros que são sobre relacionamento, sobre família, tem livros que são sobre dízimo, sobre oferta, tem livros que são sobre pecado, tem livros que são sobre comentários bíblicos. Então assim, tem uma olhada mais geral e tem uma sondada, né? Uma investigação assim mais peculiar, mais meticulosa, mais cuidadosa, como eu falei. E é isso que o Davi está pedindo para Deus fazer no coração dele. Examinar, provar o coração dele para ver como anda o seu coração. E veja, gente, é exatamente isso. Por isso que eu falei que é uma oração necessária e corajosa. E é exatamente isso que o Jó faz o tempo todo no livro que leva o seu nome, especialmente no sofrimento. Especialmente quando a coisa não está bem. Né? E a gente se pergunta, é inevitável, né? A gente não consegue evitar a pergunta: o que faz o Jó permanecer firme com Deus? Por que Jó não abandona a Deus? Por que Jó não dá as costas para Deus? Essa é uma pergunta inquietante, né? Muita gente se faz, porque ele sofre, e ele sofre muito, ele sofre com os seus amigos. Não é? Quem está fazendo aí a leitura, eu propus na semana retrasada, né, a leitura desses livros sapienciais. Se você, começando pelo capítulo 1 de Jó, indo até o livro de Cantares de Salomão, lendo aí 3, 4 capítulos por dia, até o fim da nossa lição, são 13 lições, não é? A gente consegue ler todos esses livros nesse período que a gente está estudando. Né? E aí, eu devo estar ali no capítulo 24, 25 agora do Jó, e é impressionante como ele sofre com os seus amigos. Com os seus amigos, como ele sofre no seu próprio corpo, como ele sofre com a sua esposa, como o Jó sofre perdendo os seus filhos, e ainda assim
ele permanece firme com Deus, ele permanece naquela que é a nossa grande proposta para esses livros sapienciais, não é? Ele permanece nessa vida que vale a pena, nessa vida que é boa. Né? Então, como que ele consegue isso? Por isso, para a gente entender como ele consegue isso, a nossa aula ela vai ter assim, um foco triplo, conforme sugere a revista. Né? Em primeiro lugar, a gente manter, relembrar, né? Saber que a nossa vida está sob o controle de Deus. Então, o que está acontecendo com você agora, o que está acontecendo comigo agora, nesse momento da história, não está alheio à vontade de Deus. Né? Deus conhece, Deus sabe. Não é? A gente vai ver isso a partir da história do Jó. Em segundo lugar, a gente vai lembrar, vai saber, né, que assim, enfrentar problemas, lidar com dificuldades, né, sofrer, não tem a ver diretamente, necessariamente, com falta de fé, com pecado. Não, a gente vai lembrar que a gente vive num mundo caído, num mundo marcado pelo pecado, num mundo em que tem sofrimento. Né? A gente vai lembrar disso. E por último, a gente vai lembrar que a gente pode enfrentar esses momentos de luta, de dificuldade, sabendo que Deus está do nosso lado. Então vamos lá, vamos começar com um assunto que não é muito agradável, né? Mas que está aí no texto, a gente não pode fugir dele, né? Que é esse encontro terrível para o Jó, que é o encontro dele com Satanás. Porque a gente viu na aula passada que o Jó era uma figura assim incrível, era uma figura extraordinária, um homem rico, não é, com muitas posses, uma família grande, abençoada, muitos empregados, saudável, não é, saudável, até que algo acontece. Algo acontece, né? Tem ali um encontro no capítulo 1 e no capítulo 2, como a gente vê, dos anjos de Deus e Satanás. E ali Satanás recebe a autorização de Deus para mexer na vida do Jó. O que é uma coisa assim para a gente impressionante, né? Estranho até. Não é? E aí, para a gente entender isso daqui, a gente precisa dar um passo atrás. Né? Na verdade, um passo bastante atrás e voltar até num assunto que a gente já viu, ainda que rapidamente. Voltar aqui agora rapidamente. A gente viu com bastante vagar, com bastante cuidado, lá quando a gente estudou o livro do Gênesis, né? Que é a queda. Né? Que lá em Gênesis 3, a gente vê que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Né? E desobedeceram a Deus, perdão, exatamente por uma intervenção, por uma ação de Satanás, do diabo. Então, assim, desde a queda, a gente vive nessa luta, que na história da teologia ficou conhecida como uma batalha espiritual. Que, veja, embora ela seja espiritual e invisível, né, ela existe. E porque ela é invisível, a gente não vê o diabo, não vê o demônio, né? A gente, não, peraí, não é bem assim, não, tal. E quando ela existe de fato, e a gente vê o sofrimento ao nosso redor, vê o sofrimento no mundo, vê o sofrimento na nossa própria vida. Então, assim, existe uma batalha espiritual, existe uma luta, não é, entre o diabo, os demônios e a humanidade, os filhos e as filhas de Deus. É claro que a Bíblia mostra que Jesus vence essa batalha. Né? Jesus vence essa batalha já indo para o futuro, né? Para a cruz, para a ressurreição, mas a gente ainda vive aqui, enquanto não há ressurreição, enquanto Deus não faz novas todas as coisas, a gente ainda vive os resquícios dessa batalha, digamos assim. Jesus vai dizer, por exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. O ladrão aqui nas palavras de Jesus é o diabo, é o inimigo das nossas almas, né? É o acusador. Então, assim, isso vai se revelar, essa batalha, na história do Jó. Porque, veja, você vai se lembrar, ali nos capítulos 1 e 2, em dois momentos, o próprio Deus dá testemunho do Jó. Deus fala que o Jó era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Não é? E aí o Jó, por duas vezes, acusa
o diabo por 2 vezes acusa o Jó de ser interesseiro. Que isso, Diego? É isso, né? O problema ali é que o Satanás ele coloca em xeque, digamos assim, ele questiona as motivações do Jó. Porque, gente, olha, lamentavelmente isso não está muito distante da gente, não. Se a gente não sondar o nosso coração, a gente pode fazer esse tipo de coisa também. A gente pode agir dessa maneira também, movidos não por assim um interesse genuíno de ajudar, de abençoar, de servir, mas servindo com outros interesses. Como assim, Diego? Né? Como assim? Não é difícil que a gente queira alguma coisa, um presente, uma roupa, um tênis, um sapato, e a gente talvez até inconscientemente pense assim, não, vou me comportar direitinho para o meu pai me dar. Né? Vou estudar um pouco mais para a prova, porque aí eu tiro um 10, né? Meu pai e minha mãe vão ficar felizes e tal, aí eu vou pedir aquele negócio e tal. O que é isso? Né? Qual é o mundo ideal? O mundo ideal, é claro, eu me comportar direito porque eu preciso me comportar direito. Eu ser educado porque eu preciso ser educado, não é? Porque é um fim em si mesmo, porque é assim que seres humanos, civilizados, educados, gentis agem. Não é? Eu vou tirar 10 na prova porque eu preciso aprender, porque eu estou construindo conhecimento, porque lá na frente eu vou fazer o Enem, porque lá na frente eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um concurso público. Então eu estou construindo o meu conhecimento, eu preciso estudar. Então o problema é que às vezes a gente faz a coisa certa pelo motivo errado. A coisa certa é obedecer, não é? Estudar. Ah, mas o motivo é equivocado. É exatamente essa acusação que o diabo faz contra o Jó. Olha lá, Jó, capítulo 1, versículos de 9, 10 e 11. Né? Então respondeu Satanás ao Senhor: Ué, porventura o Jó debalde teme a Deus, ou seja, debalde é à toa, inutilmente, né? Ah, então é à toa que o Jó te obedece, Senhor. É como se ele estivesse falando assim. Aí ele continua lá, ó. Jó capítulo 1, versículo 10 agora. Acaso não o cercaste com sebe? Sebe é aquela cerca viva de planta, né? Ele, a sua casa, ou seja, o Senhor não protegeu ele? Ah, o Senhor abençoou aquilo que a mão dele fez, os seus bens se multiplicaram. Agora faz o seguinte, ó, toca naquilo que ele tem, fere aquilo que ele tem, para o Senhor ver se ele não dá as costas para o Senhor. Né? E aí acontece aquela série de tragédias com o Jó. Né? E aí o Jó não peca contra Deus. O diabo insiste. E aí o diabo toca na pele, na saúde do Jó, porque aí sim ele trairia, daria as costas para Deus. Ou seja, por 2 vezes o Jó é acusado de ser interesseiro, o que era uma grande mentira do diabo. Né? O que era uma grande mentira do diabo. E quais são as primeiras lições que a gente já tira aqui, chegando aqui na metade para o final da nossa aula? Em primeiro lugar, a gente precisa pensar, né, no que nos motiva na nossa relação com Deus. O que me motiva? Será que eu quero aprender a ser um pai melhor? Estou falando de mim. Não é? Será que eu quero aprender a ser um pastor melhor? Um amigo melhor? Um neto melhor? Será que eu quero aprender a servir melhor a Deus? Né? A honrar o nome dele que está sobre a minha vida? Ou será que eu estou preocupado assim no que eu vou ganhar se eu obedecer direitinho? Isso é uma coisa que eu preciso pensar. Né? E assim, para a gente responder isso de forma muito honesta, né, é bem verdade que às vezes as nossas intenções não serão as melhores. A gente flagra o nosso coração assim, não era bem isso, eu queria outra coisa, vou fazer isso aqui e tal. E aí a gente se encontra com a palavra de Deus, que tem o poder de mudar o nosso coração. Então a gente pode colocar isso diante de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, esse alguém é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ou seja, né, nós temos novos sentimentos, novos pensamentos. O Paulo mesmo vai falar lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, sobre essa
transformação de mente, sobre essa renovação da nossa mente. Ou seja, ainda que sendo muito transparentes para Deus, e na verdade não tem como ser de outra maneira, né? Porque Ele conhece o nosso coração, se as nossas intenções na caminhada com Ele e nas nossas relações também não são as melhores, nós podemos falar isso para Deus e Ele sonda o nosso coração e Ele muda as nossas motivações, né? E em segundo lugar, esse texto é um texto clássico, né, para mostrar o controle de Deus sobre a nossa história. Satanás vai até onde Deus permite, né? E para dar um spoiler aqui para você, né, que é uma pergunta muito comum, né, é claro que não havia ali uma disputa entre Deus e Satanás. Não, eu vou te provar, Satanás, que o Jó me ama, que o Jó anda comigo. Ó, vamos ver aí o que ele vai fazer. É claro que não, gente. Deus sabia exatamente qual seria o resultado daquilo tudo. Mas como eu falei na devocional de terça-feira, né, quem precisava se conhecer, na verdade, além do diabo, né, que precisava conhecer o Jó, que não conhecia o Jó, era o próprio Jó. Porque as provações fazem isso com a gente, o sofrimento nos ensina, nos dá experiência, como Paulo vai falar lá em Romanos capítulo 5, né? Nos dá perseverança. A gente vai como meu professor de direito, lá de direito empresarial, professor Irineu, grande Irineu, né? Ele fala, vai criando casca, ou seja, vai criando experiência. Ele falando sobre provas de concurso e tal, isso vai dando pra gente experiência. Então o sofrimento faz isso com a gente. A gente pode lembrar que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele tem o controle da história. Isso em primeiro lugar, né? Agora, em segundo lugar, as nossas reações, né, o que acontece com a gente, falam muito sobre quem a gente é, né? A gente viu isso no estudo também. Como que o Jó reage ao que acontece com ele, fala muito sobre quem ele é. Eu estava me lembrando na devocional de terça-feira, o Caio, né, me perguntou, na verdade eu tinha até me perguntado antes e eu havia esquecido de responder para ele, né, sobre mansidão. Né, especificamente a partir daquele texto do Sermão do Monte, né, Mateus 5,3, perdão, 5,5, quando Jesus fala que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Né? E manso ali é gentil, é cortês, é educado, né? É atencioso, ou seja, são características, a mansidão é a característica de quem tem autocontrole, de quem, diante da crise, né, diante da dificuldade, diante do susto, diante da dor, diante do sofrimento, diante da decepção, diante da frustração, não reage de forma impaciente, ignorante, não é? De forma intempestiva, de forma violenta. Não, é uma pessoa que consegue se controlar. E isso aqui no texto, gente, vai muito além assim do temperamento da gente. Porque a gente sabe, tem gente que tem um temperamento mais contido, a pessoa é mais mansa, mais tranquila, mais paciente. Tem gente não, que é um pouco mais nervosa, um pouco mais agitada, não é? E tal. E o que Jesus fala pra gente é que há um tipo de mansidão que o próprio Deus ele traz para o nosso coração. E a gente vê isso na vida do Jó. A gente vê isso na vida do Jó quando ele está sofrendo. Porque, como eu falei agora há pouco, ele sofre dois golpes, né? Primeiro o golpe nos seus filhos, nos seus bens, depois o golpe na sua saúde. Você vê isso em Jó capítulo 1, versículos 20 e 22, o primeiro golpe, digamos assim, né? E o segundo golpe em Jó, no capítulo 2, dos versículos 4 a 8, quando Satanás recebe a permissão de Deus para tocar na saúde do Jó. E nas duas vezes, gente, a reação do Jó é impressionante. Na primeira vez, o texto bíblico diz que ele fala, né? Nu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Ou seja, eu cheguei nesse mundo sem nada, né? E é sem nada que eu vou sair desse mundo também. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor em todo tempo. E em segundo lugar, tem um agravante, digamos assim, né?
Porque é a mulher do Jó, ali no capítulo 2, a partir do versículo 9, que fala: Jó, olha o que está acontecendo com você. Olha o que está acontecendo com os nossos filhos. Jó, esse Deus aí não funciona. Amaldiçoa esse Deus e morre. E morre. Aí o Jó traz uma resposta dura também para a esposa dele. Ele fala para ela: você fala como uma doida. Você está com dificuldade de apreender e de reconhecer a realidade. Porque a gente recebeu o bem de Deus. E tendo recebido o bem, a gente não poderia receber o mal? Qual é a ideia aqui? A ideia aqui não é que Deus está agindo de forma intencional para o mal do Jó. Não é isso que ele está falando. O que ele está dizendo é o seguinte: a minha vida está nas mãos de Deus. Se eu estou sofrendo, Deus sabe disso. E permitiu que isso chegasse até a mim por alguma razão. Esse é o ponto. Por isso que não é o tipo de assunto que a gente gosta de abordar. A gente gosta de falar da glória de Deus, do amor, do perdão, da graça, da misericórdia, mas o Jó está lembrando a gente que sofrer por conta do pecado, né, do pecado lá do Gênesis, né, que quebrou o mundo, digamos assim, né, em alguma medida faz parte da nossa vida, mas ainda assim Deus não nos abandona. Então, assim, a mansidão do Jó, a resposta que o Jó dá no momento da dor e do sofrimento, é uma dica assim fantástica para gente que quer viver, que quer buscar essa vida que vale a pena. Veja, e aí qual é a lição prática aqui? Como é que o Jó lidou? O Jó respondeu com mansidão. Ainda que a gente veja ao longo do livro, né, o Jó vai questionar a Deus, ele vai abrir o coração, ele vai falar sobre o sofrimento e tal, mas ele não dá as costas para Deus, ele vive tudo isso diante de Deus. E aí a pergunta que fica para a gente aqui: como que a gente lida com os nossos sofrimentos? Será que a gente lida com os nossos sofrimentos diante de Deus? Esse é o convite bíblico, né? E aí a gente chega na penúltima parte do nosso estudo, acho que mais uns 5 minutos aí a gente termina, porque o Jó mostra pra gente também que às vezes a dor ela se prolonga. Aí é complicado também, porque a gente sofre, todo mundo sofre, mas o problema é quando a gente sofre muito, né? O problema é quando a gente sofre sem entender o motivo e ainda assim sofre e sofre muito, né? A gente não tem um tempo assim cronológico do que durou toda essa luta do Jó. A gente sabe que não foi um tempo curto, porque, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 13, a gente vai ver que só os amigos de Jó calados, ficaram calados ali perto dele durante 7 dias. Então não foi uma coisa assim de uma hora para outra. Depois, no capítulo 29, no versículo 2, o Jó vai dizer que meses se passaram. E aí, muita atenção, gente, porque olha o que o Jó sofreu. Eu vou ditar aqui as referências, depois você dá um pause aí no vídeo e acompanha, porque muito do que a gente sofre hoje, o Jó sofreu. Olha só, Jó capítulo 19, versículo 20, Jó capítulo 30, versículo 30, sempre Jó, né? 30, 30, 30 dos versículos 15 e 16, capítulo 16, versículo 16, capítulo 7, versículo 4, capítulo 7, versículo 14, capítulo 3, versículo 11. O que é isso, Diego? O Jó, quando está sofrendo, ele emagrece, ele perde o apetite, ele tem febre, ele sofre de depressão, ele chora e chora muito, ele não dorme direito, ele tem pesadelos quando ele consegue dormir, ele chega até a pensar na possibilidade de morrer, de desistir da vida. Ou seja, o Jó sofre muito, e mesmo assim, isso é que nos impressiona, ele não desiste de Deus, ele vive todo esse sofrimento diante de Deus. Como que o Jó consegue resistir a tudo isso, que é a pergunta que a gente está fazendo desde o começo da aula, é porque a gente pode pensar, e a gente vê isso ao longo do texto, né? Aquela oração do Davi, no Salmo 139, no versículo 23, era uma constante na vida do Jó. Senhor, som do meu coração. Eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. Eu não estou entendendo. Às vezes a gente entende porque a gente sofre. Às vezes a gente não entende. Independente disso, podemos viver isso
diante de Deus, porque veja, os questionamentos vêm, eu imagino que você os faça, eu faço também. Senhor, por que agora? Senhor, por que comigo? Por que com meu pai, com a minha mãe? Por que aconteceu isso? Por que eu estou vivendo aquilo? Por que esse sofrimento? Por que essa dor? Por que essa decepção? Por que essa frustração? Por que ele está agindo assim comigo? Por que ela falou comigo daquele jeito? E a gente vai sofrendo essas coisas. Agora, o convite que Deus faz para a gente é que a gente viva tudo isso diante dele. Porque, gente, quem melhor do que Deus para nos ajudar a enfrentar a dor e o sofrimento? E aqui, antes que eu dê alguma impressão equivocada, eu não estou dizendo que se eu estou enfrentando algum tipo de dor como essa que a gente está vendo aqui, alguma doença, alguma dificuldade, eu preciso procurar os médicos, é claro, né? Preciso talvez tomar algum tipo de remédio, algo que me ajude a me reordenar na minha saúde, acompanhamento psicológico, psiquiátrico. É claro, tudo isso é válido, tudo isso é necessário. O que eu não posso abrir mão é de Deus. Esse é o ponto aqui. E esse é o convite que a Bíblia nos faz, né? É viver tudo isso diante de Deus. Porque veja, gente, e aí a gente termina, não é? Jesus, ele é conhecido na palavra de Deus como o servo sofredor. Dá uma olhada depois lá no texto do profeta Isaías, no capítulo 53, dos versículos 1 em diante. O Isaías, ele retrata ali o servo sofredor, que depois, no desenrolar da história da revelação, na história bíblica, a gente vai ver que esse servo é Jesus. Então, assim, a gente serve a um Deus, a gente ora, a gente vive com um Deus que sabe o que é sofrer. Ele literalmente fez parte da nossa e faz parte da nossa história. O autor de Hebreus vai chegar e dizer que ele aprendeu, né, enquanto ser humano, por aquilo que sofreu. Então, assim, para a gente terminar, quais são as grandes lições que a gente pode aprender aqui? Primeiro, que Deus não está alheio, ele não está indiferente ao nosso sofrimento. Ele sabe, porque Jesus encarnou. A gente não precisa duvidar do amor e do cuidado de Deus, porque a gente está lidando com sofrimento, né? Ele enviou o seu filho para morrer exatamente para acabar com esse sofrimento. Então haverá um dia, como a gente vê lá no livro do Apocalipse, em que o sofrimento vai acabar. Toda lágrima será enxuta. A gente espera esse dia, não é? E aí, se a gente está sofrendo e a gente não sabe por que está sofrendo, não está entendendo, o sofrimento não está passando, a gente pode olhar para Jesus, porque ele foi um grande inocente, sem pecado, que sofreu no nosso lugar. Então a gente precisa se perguntar, como é que a gente tem lidado com a dor e com o sofrimento? A gente tem consciência que Deus está presente? A gente tem consciência que Deus está com a nossa história nas suas mãos? Eu quero acabar com uma dica para você. Pô, Diego, tá difícil, estou sofrendo, minha família, meu pai, minha mãe, a escola, tal, não sei o que. Faz o seguinte, escreve isso. Escreve, mas assim, escreve para você, digita no computador, registra isso e coloca isso diante de Deus, em oração. Gente, a palavra de Deus fala que um coração contrito, compungido, Deus não despreza. Vamos fazer esse exercício? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. A gente vai orar agora para poder terminar. Lembrando que domingo, né? Essa aula tá indo ao ar no dia 27 de março. A gente está com os nossos encontros presenciais já também. Então essa aula a gente vai ter ao vivo também. Vamos orar? Senhor, a nossa vida está nas Tuas mãos, sempre, Pai. Lembra o nosso coração disso. Se há sofrimento, se há dor, se há frustração, Tu podes tratar do nosso coração. Ajuda a gente, Pai, a perceber a Tua presença perto de nós. É a nossa oração, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, gente? Um beijo
Boa semana para vocês. Deus abençoe. Tchau.